Boa tarde. O Jornal da Alterosa conseguiu com exclusividade imagens que mostram toda a sequência da inundação na Avenida Vilarinho. Desde que a água começa a invadir a pista, sobe acima de 2 metros em alguns pontos, arrasta os veículos que trafegavam por ela e depois escoa, revelando os estragos assustadores que nós vimos na noite dessa terça em Belo Horizonte. Imagens que podem ajudar a esclarecer as causas do desastre. Por volta de 6h25 da noite, a chuva fica mais forte. Quase 6h30, a água começa a subir e 2 minutos depois já alcança a calçada, impedindo a passagem de veículos. Um ciclista se arrisca atravessando. Às 6h37, a forte enxurrada provoca ondas. Pouco depois, as lojas são atingidas. Deste outro ângulo, as câmeras flagram um motorista que tenta sair do local e depois fica ilhado. 15 minutos após o início da inundação, a avenida se transforma num rio. Ao fundo, os carros do outro lado já se amontoam, após serem arrastados pela correnteza. Por volta das 7 da noite, a água começa a baixar e alguns pedestres voltam a passar por ali, assustados. Apenas 1h30 depois, a avenida aparece de novo. As cenas impressionantes são da inundação na Avenida Vilarinho na última terça-feira, situação que revolta principalmente os comerciantes da região. Nada sai da minha cabeça que essa obra que foi feita embaixo, trincheira, metrô, shopping, houve uma falta de despreparo talvez em não preocupar com essa vazão, porque a água que desce aqui é muita água, que recebe água de todas as regiões de Venda Nova. Cresceu a população e a Prefeitura dos órgãos públicos não acompanhou isso. Então é a mesma Avenida Vilarinho, é a mesma 2 de Outubro e é a mesma canaleta, que é um canal que a gente fala, que é um córrego. Então eles não fizeram nada. O que eles fizeram? Limpar os bueiros. Levamos uma diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia ao local. Ela analisou as obras feitas recentemente, segundo a própria prefeitura, sem intervenções na rede de drenagem. Para engenheiros, os problemas começam no ponto mais atingido pelo alagamento, o entorno do shopping e da estação do metrô. Precisa avaliar toda essa impermeabilização que houve, áreas que antigamente eram áreas de drenagem e hoje estão pavimentadas, a canalização dos córregos que, de uma certa forma, altera o curso natural e pode aumentar a velocidade dessas águas. Os mesmos problemas de impermeabilização do solo são apontados no Complexo Vilarinho, onde foi construída uma trincheira que liga a avenida a Pedro I, no cruzamento com a Dr. Álvaro Camargos, antiga 12 de Outubro, e ainda das estações e faixas exclusivas do MOVE. Aqui, além do córrego Vilarinhos, vem outro córrego que vem da Avenida 12 de Outubro. E aqui formou-se como se fosse um funil. A Regional Venda Nova admitiu que, apesar das obras já feitas para evitar alagamentos na região, é preciso ampliar a capacidade das bacias de detenção da água da chuva, construir novas e realizar intervenções em córregos aqui da região. Obras para o entorno da Avenida Vilarinho, que já estão previstas, orçadas em 217 milhões de reais, que deveriam ser concluídas no primeiro semestre de 2016, mas que ainda não saíram do papel. A natureza está falando para a gente, está gritando para a gente que é necessário as intervenções. Então, o poder público precisa priorizar essas obras para que elas realmente aconteçam e minimizem os prejuízos aqui na região e em outras de Belo Horizonte também. Pois é, mas e quem teve prejuízo com essa inundação? Donos de veículos arrastados e de lojas invadidas pela água. O que fazer? A quem recorrer? Já já nós mostramos. Uma menina de 7 anos foi socorrida inconsciente, caída na rua no bairro Bandeirantes, em Contagem, nessa manhã. Ela saiu de casa cedo para a escola, a pé com 2 irmãos também crianças. Mas testemunhas disseram que ela caiu de uma van. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros atendimentos à menina de 7 anos. Pouco depois, o helicóptero dos bombeiros pousou neste campo de terra, próximo ao local do acidente. E a garota foi transferida para a aeronave, onde também recebeu cuidados médicos. Ela estava inconsciente. O helicóptero seguiu para o Hospital João 23. A mãe da garotinha chegou pouco depois
desesperada. Ela estava com a minha menina de 13 anos e ela foi atropelada por uma van que fugiu do local. Só um minutinho, só um minutinho. Mas ela foi atropelada como? Ela estava atravessando a rua? Ai, ninguém viu, moço. Uma das suspeitas é de que a menina tenha pegado carona na traseira de uma van e caído no chão. Ela foi encontrada ferida e desacordada por pessoas que passaram pelo local e chamaram um socorro. Aqui, ela foi levada direto para o setor de politraumatizados. O motorista até agora não foi encontrado. O padrasto contou que a menina vai para a escola todos os dias a pé. Segundo Paulo, a garotinha não tem o costume de pegar carona. O pai tem força para isso não, nem altura. Ela nunca fez isso porque ele fazia logo hoje, manhã cedo, para ir. E lógico, não tem base não, é que lá é descida para ir trabalhar a escola. Se for subida, que é morro, é descida. Não tem quem pega trazer para ir descer. Pega para subir, ué. Alan foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente, que aconteceu em uma rua nas proximidades da escola, onde a garota e a irmã estudam. E as meninas vizinhas lá encontraram a menina na rua de cima da minha casa, lá na Jorge Velho, afastada da mochila de escola dela, sentindo umas dores e desmaiou. E aí a gente não sabe o que foi que aconteceu na realidade. Alguns estão afirmando que a van acertou ela, foi atropelada por uma van, outros estão avisando que ela caiu de uma van, mas ninguém sabe se ela estava dentro da van ou se estava pegando carona, essas caronas benditas que esses meninos dessa idade costumam fazer. Fato é que a irmã já estava na escola, a irmã que leva ela para a escola. No final da manhã, os investigadores da Polícia Civil localizaram esta Kombi escolar, de onde a criança teria caído. O motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A menina está internada em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Aves foi atacado na madrugada dessa quinta na Serra do Rola Moça, em Brumadinho, na estrada que leva para Casa Branca, na região metropolitana de BH. As vítimas estavam dentro do carro, num mirante, quando foram surpreendidas por 2 bandidos armados que bateram no vidro e anunciaram um assalto. De acordo com a jovem, o motorista tentou arrancar, foi baleado e morreu. Ela foi estuprada e jogada de um penhasco, mas conseguiu sobreviver e pedir ajuda. Milhares de pessoas participaram da missa de 7º dia de uma manifestação em protesto pela morte de uma mulher dentro do apartamento dela durante um assalto em Contagem. A igreja ficou completamente lotada. Muita gente teve que assistir à missa do lado de fora. A maioria estava vestida de branco. Após a celebração que lembrou os 7 dias da morte da empresária, quase todos saíram em passeata pelas ruas do bairro Amazonas. Cerca de 3.000 pessoas caminharam até o local do crime. Este sobrinho da vítima disse que espera por justiça. Nós estamos atentos também a essas investigações, nós queremos até reiterar nossa confiança na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no trabalho de investigação, para que se encontre realmente o autor dessa barbárie. Idalete Cláudia Borges dos Santos, de 52 anos, foi assassinada na quinta-feira da semana passada. Ela estava na sacada do apartamento quando foi surpreendida pelo bandido. A mulher levou um tiro nas costas e morreu ainda no local. O filho de 24 anos também foi baleado, mas conseguiu escapar com vida. Rosas foram deixadas na porta do prédio. A manifestação e os atos religiosos foram organizados pela paróquia do bairro. A Constituição preconiza isso, a segurança ela é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então é para despertar a comunidade de fato, para que haja uma participação, para que os vizinhos se conheçam, para que as redes se constituam e para que de fato a gente possa ter a paz. De acordo com as sedes, uma comparação feita entre os primeiros semestres de 2012 e 2015 mostra que o número de crimes violentos em Contagem, como homicídios e sequestros, cresceu 25%, passou de 3.519 casos para 4.392. Cansados de tanta violência, os moradores da região pedem mais segurança. As autoridades, tomam uma atitude. Não estamos resistindo isso mais, não estamos aguentando mais. Alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível. Um dos empresários acusados de ser mandante da chacina de Unai pode confessar hoje ter contratado um pistoleiro para matar um dos 4 fiscais vítimas do crime ocorrido há 11 anos. A declaração foi do advogado de José Alberto de Castro antes do início deste 4º dia do júri, na sede da Justiça Federal em Belo Horizonte. José Alberto, repito, vem a plenário do júri pedindo para ser condenado pelo que ele fez. O que ele fez? O que ele fez foi indicar o Chico Pinheiro, acompanhar o Chico Pinheiro e o Unai para a morte de um fiscal.
ele não participou, não determinou que fossem mortos 4 pessoas, participou de um homicídio. José Alberto de Castro está no banco dos réus juntamente com o fazendeiro Norberto Mânica, também acusado de crime de mando. A expectativa é de que eles sejam ouvidos ainda hoje após a apresentação de peças do processo. 4 fiscais do Ministério do Trabalho e o motorista deles foram executados na chacina de Unai em 28 de janeiro de 2004. Eles investigavam denúncias de trabalho escravo na região. Além de José Alberto e Norberto, são acusados de encomendar o crime o irmão de Norberto, também fazendeiro e ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, e outros 2 empresários, Hugo Alves Pimenta, que fez acordo de delação premiada, e Francisco Helder Pinheiro, que morreu no último dia 7, aos 77 anos de idade. Os pistoleiros Erinaldo de Vasconcelos Silva e Rogério Alain Rocha Rios, além do motorista deles, William Gomes de Miranda, já foram condenados a penas que somam 226 anos de prisão. Os apontados por eles como mandantes seguem impunes e em liberdade. Bandidos voltaram a atacar uma agência bancária em São Sebastião da Bela Vista, no sul do estado. Foi pela 2ª vez. A ação desta vez foi na madrugada de quarta. Os criminosos chegaram atirando para o alto, explodiram caixas eletrônicos e fugiram com o dinheiro, deixando a população apavorada. O Grupamento de Ações Táticas, o GAT de Belo Horizonte, esteve em São Sebastião da Bela Vista. Os militares vieram para avaliar os riscos na agência bancária. Vestiram até roupa especial. A suspeita é que ainda havia um explosivo dentro da agência. Segundo os moradores, os bandidos chegaram atirando para cima por volta das 4 da manhã. E logo depois ouviram a explosão. A agência bancária ficou destruída. A Polícia Militar permaneceu com a rua isolada até o fim dos trabalhos do GAT. Esta é a 2ª vez em 2015 que o local sofre com a ação dos bandidos. A quantia levada não foi recuperada. A gente está levantando algumas informações que possivelmente os infratores teriam circulado aqui na cidade antes, no dia anterior. Segundo a Polícia Militar, um carro de São Paulo foi abandonado na região com sinais de arrombamento e pode ter sido usado no crime. Sinal que a bandidagem de longe está descendo para a cidade pequena. Está preso um maníaco que atacava garotas de programa na região da Pampulha, em BH. Jader Hudson da Silva Nicolau foi preso em casa, em Ribeirão das Neves, pouco depois de ter sido reconhecido por uma garota de programa que também foi atacada. De acordo com a polícia, o maníaco agia na região da Pampulha. Ele se passava por um cliente e levava a vítima para uma rua deserta, onde ela era agredida e depois roubada. A gente entrava no carro dele, em seguida ele levava nós para uma estrada deserta, no caso uma estrada de terra. Aí chegava lá, obrigava a gente a fazer o programa, falava que se a gente não fizesse o programa com ele, que ele ia matar a gente, jogar ali. Aí a gente fazia o programa, em seguida ele apontava uma faca, mandava você descer do carro e deixar a bolsa. Me deu choque, me ficando com a faca dele, foi lá, ficou comigo, me jogou para fora do carro, roubamos R$60, ainda meu maço de cigarro e depois foi embora. De acordo com a investigação, o suspeito agia há 9 meses na região. Ele usava o próprio carro, o que ajudou a polícia a localizar o criminoso. Nenhuma das meninas conseguiu anotar a placa, já que quando elas eram abandonadas por ele ameaçava e arrancava o carro rapidamente, impedindo que a vítima anotasse sua placa. Nessa data, após mais uma das garotas de programa embarcar em seu veículo, uma outra garota de programa que foi vítima dele reconheceu o autor e reconheceu o veículo e acionou a equipe de investigadores. Jader não tem passagem pela polícia e, segundo ele, estava desempregado. O homem de 32 anos é casado e tem um filho. Na delegacia, ele confessou que cometia os crimes por fetiche. Eu cometi, agora eu tenho que arcar com meus atos. A partir de agora, seja feita a vontade de Deus. Você, aliás, todos nós podemos virar vítimas de uma inundação como a que ocorreu durante o temporal dessa terça na Avenida Vilarinho, em Belo Horizonte. O Jornal da Alterosa explica agora o que os donos de veículos arrastados pela água ou comerciantes que tiveram as lojas invadidas podem fazer para recuperar o prejuízo. Cerca de 70 carros, segundo a polícia, foram levados pela correnteza na Avenida Vilarinho. Meu Deus! Senhor, tem misericórdia, meu Pai.
Em questão de minutos, muitos motoristas, sem poder fazer nada, viram seus veículos serem destruídos pela enchente. Depois do sufoco, a sensação de alívio por conseguir escapar com vida diante de tanto perigo. Mas e os prejuízos? Tem carro aqui que vale 70 mil reais. Pessoas que não têm nem seguro do carro, tá aí, vai ficar sem o carro. Pessoas desesperadas, chorando. E aí? Pessoas que tiveram prejuízo material ou moral com enchentes podem requerer na Justiça indenizações do poder público. Mas antes de ingressar com qualquer ação, as vítimas devem reunir provas de que houve omissão, seja do município, do estado ou da União, na prevenção desse tipo de ocorrência. Tem que colher o máximo de provas possíveis, lavrar um boletim de ocorrência, recibos desses prejuízos materiais, onde ela vai requerer o ressarcimento no Poder Judiciário, reportagens, fotos. A advogada orienta ainda que as vítimas que têm o veículo segurado também podem pedir indenização se se sentirem lesadas moralmente. Se, por exemplo, ela sofreu algum dano moral em razão da própria situação em si vivenciada por ela pode ingressar assim também em juízo. De céu nublado na maior parte de Minas. Pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes. Máxima de 29 graus em Belo Horizonte, 36 em Salinas. Em Diamantina, a temperatura chega aos 24 graus, 27 em Pompéu. E em Uberaba, os termômetros atingem 31 graus. Ao vivo a gente vê o céu nublado em Belo Horizonte. A temperatura neste momento é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 58%. Foi preso o suspeito de amarrar e assaltar um idoso que é policial federal aposentado no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. O bandido foi cercado pela PM e tentou fugir pulando muros e telhados. Os hematomas nos braços da vítima revelam a crueldade do criminoso. O idoso de 83 anos não quis mostrar o rosto e nem gravar a entrevista. Ele disse ter ficado mais de 1 hora amarrado dentro de um quarto, até se soltar e conseguir avisar a polícia. De acordo com os militares, mesmo com a casa cercada, o suspeito tentou escapar. O indivíduo, ao perceber a nossa presença, começou a saltar pelos muros das casas, telhados, inclusive cercas elétricas e concertinas, sofrendo quedas, continuando a sua fuga para se ver livre da polícia. Vander Antônio Mamédio, de 41 anos, já tem várias passagens pela polícia. Todos os pertences roubados pelo bandido foram recuperados, inclusive este revólver calibre 32 da vítima. O idoso, que mora no bairro Cachoeirinha, é um policial federal aposentado. Segundo a PM, esta foi a segunda vez que o mesmo homem armado invadiu a casa. O assalto anterior foi ocorrido no mês de agosto do corrente ano. E hoje, novamente, outro assalto. Uma desta feita, ele foi preso pela Rotan. O Jornal da Alterosa voltou pela terceira vez nesta semana à Via 240, em frente à estação São Gabriel, em BH, onde pedestres ignoram uma passarela e atravessam pela pista de tráfego rápido, bem debaixo dela. Já que a PM foi lá e ficou só olhando, disse que não pode fazer nada e a BH Trans não deu as caras, nós levamos um agente que ajuda nas campanhas de conscientização do trânsito na cidade. Eles ignoram tudo, a passarela, os carros, o perigo. A gente acaba desrespeitando mesmo, tentando ganhar tempo aí. Tem hora que para de vir carro e a gente vai. Eu acho longe, eu dou com pressa, eu vou com cuidado ao passar aqui. Mr. BH Bus, conhecido por fazer campanhas educativas no trânsito, passou algumas horas no local dando dicas e distribuindo panfletos, mas ele foi ignorado pelos pedestres. Vamos tentar usar a passarela, por gentileza? Depois de muita conversa, o agente de trânsito até convenceu uma senhora a atravessar pela passarela, mas a mulher ficou brava com ele. A solução imediata é colocar uma grade cercante e alta daqui até lá. Aí vai forçar as pessoas a atravessar a passarela com segurança. Vamos começar a cronometrar agora o tempo que esse pessoal que está descendo do ônibus vai gastar para fazer a travessia aqui das pistas fora da passarela. Terminaram.
E a gente vai mostrar aqui, ó, 1 minuto e 35 segundos. Para fazer uma comparação, acompanhamos esta senhora na passarela. Dona Hilda gastou 3 minutos e ela anda bem devagar por causa de um problema de saúde. Perca 5 minutos na vida, mas não perca a vida em 5 minutos. Ao contrário de Dona Hilda, muita gente parece não dar valor à vida. Se eu morrer hoje, eu já estou muito satisfeita, já vivi bastante. Nós nascemos para viver e morrer ao mesmo tempo. Vai morrer mesmo, quem tem. Essa psicóloga explica a falta de medo dos pedestres. Se eu atravesso numa faixa ou num lugar que não é adequado, eu estou pensando em quem? Eu estou pensando logo em chegar em casa, eu estou pensando em acabar de resolver o meu problema. Ao pensar na minha vida, na minha saúde, eu vou pensar na do outro, eu vou colaborar com o outro e a gente vai tornar então uma sociedade mais humana. E com um trânsito melhor, sem dúvida. As ruas têm nomes de flores, árvores e frutos, mas não tem perfume, tem um mau cheiro de esgoto que corre nas portas das casas. A comunidade do bairro Colonial, em Contagem, diz que 2 empreiteiras já foram contratadas para fazer as obras de infraestrutura por lá. A primeira faliu e a outra, depois de 90 dias, nem começou o serviço. Oi, gente, hoje o Alô Alterosa está na casa da dona Persília, uma senhorinha muito simpática que tem 86 anos, cheia de vida. E nos chamou porque a situação na porta da casa dela, dá uma olhada, está feia demais. Passa ali esgoto e o mau cheiro. É demais, que a gente é insuportável. Quem aqui já não aguenta mais esse mau cheiro por causa do esgoto? É uma vergonha se não tem um asfalto, não tem uma rede de esgoto, em pleno século XXI. Eu fico até trancada dentro de casa, sem sair na rua, com medo do meu filho pegar doença. Principalmente a dengue, né? Muitas pessoas que já pegaram a dengue. As micoses tá tudo aí nos pés, né? Eu com essa idade toda, imunidade baixa, passando por esse esgoto aqui por cima da terra. A senhora já caiu em algum desses buracos que a gente tá vendo? Já caí, bati com a cabeça ali, quase que arrebentei a cabeça. Nossa senhora, a gente fica coado, todo mundo preso dentro de casa. Na época da chuva, nem carro não sai. Estava me dizendo que a obra para fazer a ligação da rede de esgoto já foi inclusive paga, é isso? A primeira vez já foi paga, né? A empreiteira faliu. Agora, novamente, dia 1º de julho desse ano, foi pago novamente com um contrato de 90 dias e simplesmente a obra está na terra lá, não está parada. A gente se sente humilhado, né? Porque é um descaso com a sociedade aqui, entendeu? Colonial, um bairro nobre de Contagem, centro de Contagem, é uma vergonha. Prefeitura, toma atitude, melhore isso aí, porque nós não merecemos isso aqui não. Nós não aguentamos mais, chega, nós estamos indignados. Tem que ficar mesmo, né? Bom, a Prefeitura de Contagem alega que essa obra começou em 2012 e teve de ser paralisada por causa de um embargo judicial dos herdeiros do terreno onde será construída uma estação de tratamento. A Copasa informou que a rede de esgoto vai ser implantada assim que as obras da elevatória do esgoto da Barroquinha forem concluídas no primeiro semestre de 2016. O Jornal do Alterosa volta já depois do intervalo, fique por aí. Um desfile de moda encerrou a campanha do Outubro Rosa em prevenção ao câncer de mama lá em Juiz de Fora. As pacientes se juntaram a modelos na passarela e apresentaram acessórios para quem luta contra a doença, mas não quer deixar de ficar bonita. Cleusa tinha todos os motivos para ficar em casa, mas ela nunca se entregou ao desânimo, nem mesmo na fase mais difícil do tratamento contra o câncer. Vaidosa, ela mostra que a recuperação está cercada de otimismo e alto astral. O câncer não me atrapalha em nada, não. Você fica parado dentro de casa, você cresce para os lados, né? A cabeça murcha. Cleusa sabe como ninguém a importância da prevenção e do tratamento. Por isso, decidiu participar do evento que encerrou o Outubro Rosa em Juiz de Fora. 15
15 modelos e convidadas desfilaram no tapete vermelho colocado em frente ao Cine Teatro Central. Os acessórios foram feitos por alunos do curso de design de moda de uma universidade particular. E esse é um ótimo momento para a gente mostrar como que a moda ela pode trabalhar com a autoestima das pessoas. Então são mulheres que estão fragilizadas, que a gente traz para a passarela, mostra que elas são mulheres, que elas são bonitas e é um momento bom para isso. Durante o evento foram entregues à Asconcer, a Associação de Combate ao Câncer, biscoitos arrecadados ao longo do mês. Acho que é o tipo de iniciativa que é muito bem-vinda. As pacientes acabam que desfilam também, então é uma forma da população conhecê-las, ver como elas são vitoriosas de fato. E as doações são muito bem-vindas para o nosso setor de nutrição, porque ele realiza uma média de 300 refeições diárias. Nossa, foi lindo e é uma coisa boa, né? E a pessoa vai se conscientizando, se cuidando, né? Adorei, minha neta estava desfilando, participando da campanha, gostei, muito bom. Outras informações nos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde para você, até amanhã.